Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Hoje vamos tratar de um tema que sempre mobiliza a sociedade e inflama o debate: a prática de atos infracionais por adolescentes, na perspectiva constitucional da proteção da infância e juventude. Em 2021, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgou os resultados de uma pesquisa com servidores que trabalham com adolescentes infratores no Brasil, os quais apontam serem frequentes os relatos de jovens que dizem estar sob ameaça de morte ou sofrendo algum tipo de violência, principalmente por parte de membros de gangues e facções criminosas, mas também de agentes incumbidos de sua custódia. No Rio de Janeiro, depois de anos de decréscimo do número de internações, o número total de adolescentes apreendidos ainda chega a 4.281, como aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou conversar sobre esse cenário e suas questões com a promotora de justiça Fernanda Sodré, que é titular da 2ª Promotoria de Infância e Juventude Infracional de São Gonçalo, foi coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância Infracional, do qual atualmente é subcoordenadora, e coordenou a Força-Tarefa DEGASE em 2021 e 2022, que é o grupo especializado na apuração de atos de violência no sistema socioeducativo. Fernanda também é pós-graduada em Família, Crianças e Adolescentes pelo IERB, está na coordenação da Comissão de Socioeducação da Pró-Infância e integra o grupo de trabalho SINASE, da Comissão da Infância, Juventude e Educação do CNMP. Boa tarde, Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a nossa entrevista pedindo que você fale um pouco sobre a rotina de uma promotoria que lida com esse problema dos menores infratores. Qual é o procedimento quando chega um adolescente que praticou um ato infracional? Boa tarde, Heloísa. Obrigada pelo convite. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Amperge. É sempre bom falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve no dia a dia, né? E falar aqui um pouquinho sobre o trabalho das promotorias de infância e juventude infracionais. Como regra, as promotorias no interior, né, tanto as promotorias no Juízo Único como as demais promotorias que atuam no interior, elas têm atribuição tanto para infância infracional quanto para infância não infracional, que a gente chama, que é a atribuição das promotorias da protetiva, né, que a gente chama de protetiva. Na capital e em São Gonçalo, por exemplo, onde eu atuo, essa atribuição é dividida. Então, a minha promotoria é uma promotoria especializada com atuação específica no infracional, na atuação infracional. O promotor de justiça que atua na infância infracional, ele recebe todos os procedimentos que são instaurados em face de adolescentes que praticam atos infracionais, que são aqueles atos que são equiparados aos crimes, né? Então, quando um adolescente entre 12 e 18 anos pratica algum ato que, se ele fosse maior de idade, configuraria um crime, a gente diz que ele praticou um ato infracional e os procedimentos são instaurados e encaminhados ao Ministério Público. Então, o fato é exatamente o mesmo, né? Mas por se tratar de um menor, então tem essa qualificação. A gente tem todo um tratamento, o ECA tem todo um tratamento e toda uma legislação específica para lidar com esses atos infracionais, em especial pensando que o adolescente é um ser, né, numa condição peculiar, ele é um adolescente ainda, um ser humano ainda em desenvolvimento, então tem toda uma legislação específica para tratar sobre os atos infracionais. Então, uma vez que o adolescente se envolve na prática de um ato infracional, esse procedimento é distribuído ao Ministério Público. Se esse adolescente tiver apreendido, né, tiver ficado apreendido, se o ato infracional praticado por ele for um ato grave, um ato que envolva grave ameaça ou violência, esse adolescente deve imediatamente ser apresentado ao Ministério Público. Então, o primeiro momento, né, depois do registro de ocorrência, que o adolescente... O primeiro ato que chega, né, ao Ministério Público é exatamente essa oportunidade que é dada ao adolescente de ser ouvido pelo promotor de justiça, né? A gente entende que isso é um direito do adolescente e é uma prerrogativa do promotor de justiça. Então, o adolescente deve ser ouvido pelo promotor de justiça. E é um momento riquíssimo, né? É uma oportunidade muito, muito grande que o promotor tem
de ali ouvir o adolescente, ouvir a família, porque ele deve estar acompanhado de um representante legal, né? Sempre que ele não está, né? Ou porque não se localiza o genitor ou alguém que possa ser responsável por ele, a gente nomeia alguém para que esteja ali fazendo esse papel. Mas, como regra, ele é apresentado na presença ou do seu genitor, ou do seu genitor, ou quem exerce esse papel. E também é facultado à defesa, claro, né? Se quiser acompanhar a audiência informal. Não é imprescindível, não está previsto em lei a necessidade, a imprescindibilidade da defesa, mas ela também pode acompanhar o ato da audiência informal. Um defensor público, é isso? Ou um defensor público ou um advogado constituído. E nesse momento a gente busca não só as informações sobre o fato, mas principalmente as informações sobre a vida desse adolescente, sobre as vulnerabilidades sociais a qual ele está muitas vezes acometido. O que a gente vê no trabalho do dia a dia, eu estou no Ministério Público há 21 anos, né? E desses 21 anos, acho que pelo menos 18 eu sou promotora da infância. E o que a gente consegue identificar, né, que na maioria das vezes esse adolescente, quando ele chega na prática de um ato infracional, quando ele chega ao promotor de justiça, ele já passou por muitas questões graves que não foram, demandas que não foram acolhidas ou que não foram resolvidas, né, pelo Estado, pela família. Então ele já é um adolescente em situação de vulnerabilidade social. Na maioria das vezes ele está afastado da escola. Em muitas das situações ele está envolvido com questões de droga, ele tem um uso abusivo de droga ou álcool, ele tem alguma demanda de saúde mental. Então esse é um momento muito rico para que a gente colha todas essas informações e que a gente possa ter aquele olhar também protetivo. Porque assim, não existe uma divisão, né, a gente fala que existem promotorias infracionais e promotorias protetivas, mas a promotoria infracional também tem que ter esse olhar protetivo, principalmente tem que ter, né? Porque o adolescente, quando ele chega ali, é porque realmente todos os outros caminhos já falharam, né? E talvez seja esse o último momento que a gente possa ter uma incidência positiva sobre aquele ser ali em desenvolvimento, para que ele possa, eventualmente, trilhar uma vida num caminho diferente. Então, assim, a oitiva informal a gente reputa como sendo o principal momento de atuação do promotor de justiça. A gente ouve o adolescente, ouve a família, e aí o promotor pode tomar as decisões, né, que estão previstas no artigo 180 do ECA, que é ou ele vai arquivar, caso ele considere que não houve prova suficiente, não tem elementos suficientes para considerar que aquele adolescente ele praticou aquele ato, ou ele oferece o que a gente chama de remissão. A remissão ela é como se fosse um perdão do primeiro ato infracional ou de um ato mais leve que aquele adolescente cometeu, quando a gente verifica que as condições pessoais do adolescente são favoráveis, que a participação dele foi eventualmente de menor importância no ato, que o ato não foi cometido, não tem uma repercussão muito grave. Então a gente pode oferecer a remissão, a gente não tem a obrigação, né, não tem a obrigatoriedade de representar esse adolescente. Diferente do processo penal. Do processo penal, exatamente. Se for um crime, o Ministério Público é obrigado a denunciar. Exatamente. Isso é uma das diferenças bem marcantes da infância, que a gente não se rege pelo princípio da obrigatoriedade, então a gente tem essa liberdade de naquela atuação preliminar com o adolescente, já resolver o problema, oferecer uma remissão, oferecer medidas protetivas para atuação junto àquela família, aquele adolescente, ou então, caso não seja necessário, não seja possível, a gente oferece a representação, que é a peça que dá início à ação socioeducativa. E a partir daí, começa o processo, né, mesmo da ação socioeducativa, com as audiências de apresentação, continuação, e eventualmente esse adolescente vai ser a ele, né, imposto ao final uma medida socioeducativa para que ele cumpra. Então, até esse momento, não tem participação do juiz, tudo acontece perante o promotor, é isso? Sim, a oitiva informal. E essa remissão, ela pode estar sujeita a algumas condições? Como é que acontece? Então, a remissão, ela vai necessariamente ter que ser homologada pelo juízo, né? A gente oferece a remissão como forma de exclusão do processo, mas ela é homologada pelo juízo, do mesmo jeito que o arquivamento é homologado pelo juízo. E é permitido também que a gente já, na remissão, a gente estabeleça alguma medida socioeducativa para que ele cumpra, né? Ele pode cumprir uma medida em meio aberto. São as medidas em meio aberto que podem ser acumuladas com a remissão, né? Ele pode receber uma medida de advertência, ou uma medida de prestação de serviço, ou até mesmo uma medida de liberdade assistida. Nesses casos, a gente entende que a defesa técnica precisa concordar, né, com essas medidas que estão sendo aplicadas e com a remissão. Então, necessariamente, o procedimento deve também ser remetido à defesa técnica do adolescente para que ela diga se concorda ou não com a aplicação da remissão nesse modelo da remissão cumulada com medida, né? Na remissão simples, a gente não vê essa necessidade porque é uma exclusão do processo e o adolescente está sendo beneficiado por isso. E essa medida de prestação de serviços, ela é
se desenvolve no próprio âmbito da justiça minorista, não existe isso? Então, as medidas em meio aberto, né, tanto a prestação de serviço à comunidade como a liberdade assistida, elas são cumpridas no município onde o adolescente reside, né? São municipalizadas, né? E na maior parte das vezes nos CREAs. Os CREAs são os centros de referência especializados em assistência social. E aí eles têm locais onde eles indicam para esses adolescentes cumprirem as medidas, e o acompanhamento do cumprimento dessas medidas é feito pelo CREAs, que remete ao promotor de justiça e ao juízo periodicamente, né, relatórios sobre esse cumprimento para que a gente possa acompanhar. Mas são instituições indicadas ali mesmo pelo CREAs. Entendi. E quais são os atos infracionais mais comuns e os mais graves? Os adolescentes, eles praticam toda sorte de atos infracionais, né? Então, assim, mas o que a gente vê é que existe no Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem um número muito grande de atos infracionais ligados ao tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é uma realidade muito presente no estado do Rio de Janeiro, em especial também na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Então, todos os atos infracionais que são vinculados ao tráfico, seja ele tráfico, associação, tráfico armado, até mesmo o uso de drogas, eles têm uma incidência muito grande, né, pelos adolescentes. E a gente também vê muitos os crimes, né, os atos infracionais equiparados a crimes patrimoniais. Furto, roubo, esses são os que, assim, se a gente for colocar aqueles que mais aparecem para a gente, são realmente os patrimoniais e os ligados ao tráfico de drogas. Então, ao fim desse procedimento ou nessa audiência, vai ser sugerida ou, eventualmente, né, se a coisa prossegue, imposta uma medida que o adolescente tem que cumprir, né, Sim, dentro do sistema socioeducativo. E vamos falar, então, um pouco da situação atual do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Como funciona, como são as suas instalações, onde se dá o cumprimento dessas medidas? Então, a gente tem algumas medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao final, né, de uma ação socioeducativa. As medidas em meio aberto, que a gente chama, que é, como eu falei, a advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, reparação do dano para a vítima, e as medidas que a gente fala que são cumpridas em meio fechado, para aqueles casos mais graves ou que o adolescente já reiterou na prática de ato infracional. Então, ele pode eventualmente ser a ele aplicado uma medida de semi-liberdade ou uma medida de internação. Essas medidas de semi-liberdade de internação são cumpridas no DEGASE, né? O DEGASE é o órgão que é responsável, né, por essa parte do sistema socioeducativo no que tange ao cumprimento das medidas de restrição e privação de liberdade. Os programas de restrição e privação de liberdade são de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro e do DEGASE. Então, a gente tem unidades onde são cumpridas, que são chamados os CRIADES, onde são cumpridas essas medidas de semi-liberdade, que o adolescente passa a semana no CRIAD e no final de semana ele volta para casa, é mantido esse convívio familiar, porque ele pode retornar, ele sai muitas vezes na sexta ou no sábado de manhã, passa o final de semana em casa e retoma para a unidade, ele sai para estudar, ele sai para fazer algum curso profissionalizante, então ele tem uma liberdade maior ali, são as medidas de semi-liberdade, e tem as medidas mais graves, né, que são as medidas de internação, que são excepcionais, só podem realmente ser aplicadas em situações extremas, né, e pelo menor tempo possível, né, o que está previsto no ECA. E, nesses casos, essas medidas de internação também são cumpridas nos CENSES, né, que são esses centros também mantidos pelo DEGASE. A gente tem, hoje, um problema muito grave com relação às medidas de internação no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, isso é um problema de muitos anos. Existe um déficit histórico do número de vagas para cumprimento de medida de internação no estado do Rio de Janeiro. E é um número alto, né? Esse que eu li no início da entrevista. Mais de 4.000 adolescentes ainda permanecem internados. Eu acredito que esse número hoje chegue... Na internação chega a 700, não passe disso. É porque deve estar somado com medidas também de semi-liberdade, eventualmente, ou alguma outra medida socioeducativa. Mas, mesmo assim, é um número grande. E a gente tem esse problema histórico de déficit de vagas. Então, a gente teve um passado onde havia uma superlotação que chegou a 300% nas unidades do DEGASE. E isso é gravíssimo, né? Gera inúmeras violações de direitos. Significa que tem 3 vezes mais internos do que vagas disponíveis. Então, esse é um problema muito antigo, né, do sistema socioeducativo, essa superlotação, o déficit de vagas, e
E também o fato de que a grande maioria, todas não, né? A grande maioria das unidades de internação para cumprimento de privação de liberdade, elas estão concentradas na capital do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem a maioria das unidades aqui na cidade do Rio de Janeiro, quase todas na Ilha do Governador, né? A gente tem uma unidade em Belford Roxo, uma unidade em Nova Friburgo, uma unidade em Volta Redonda e uma unidade em Campos. São essas as cidades que têm como o adolescente cumprir as medidas de internação. Então, tem um grande número, um espaço muito grande do estado que não tem unidades próximas. Então, faz com que os adolescentes tenham que se deslocar, né, para a capital ou para outro município para cumprir a medida. Então, se for semi-liberdade, como é que acontece? Você está distante da escola ou do curso? As semi-liberdades, elas são um pouco mais regionalizadas. A gente tem um número maior. Mas a internação é que ela é muito concentrada no Rio de Janeiro. E em 2019, né, depois do HC, o ministro Fachin deu uma decisão importantíssima que acabou com a superlotação. Só que quando você acaba com a superlotação, você determina que aquelas unidades elas só podem comportar um número de adolescentes no mesmo número das vagas, certo? Só que a gente tinha um excedente. E foi feito todo no trabalho, esses meninos saíram, mas a gente sempre ficou muito preocupada, como assim, qual vai ser a política a partir de agora, a política pública, para que a gente consiga resolver o problema da falta de vagas. Né? Nesse caminho veio uma resolução do CNJ para que se criassem centrais de regulação de vagas. Porque como a gente tinha uma deficiência no número de vagas, a gente precisava definir critérios para saber quais adolescentes, numa situação de escassez de vaga, poderiam cumprir as medidas e quais não poderiam. Então, tem a central de vagas, foi criada a central de vagas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente trabalha qualquer medida socioeducativa que é aplicada de internação ou de semi-liberdade para um adolescente, o juiz precisa pontuar esse adolescente nesse critério, como eu falei, de pontuação, encaminhar para a central de vagas, e aí a central de vagas vai dizer se tem ou não tem vaga, e tendo vaga, qual é a unidade que esse adolescente vai cumprir a medida. A gente passou, doutora Heloísa, mais de ano, finalzinho de 2022 e quase todo o ano de 2023, com lista de espera para cumprimento de medidas de internação. Isso significa dizer que os adolescentes recebiam do juízo, depois de todo um trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Defensoria, recebiam uma medida que o juiz entendeu que era adequada para aquele acompanhamento daquele adolescente, e ele não podia cumprir porque o Estado dizia que não tinha vaga no sistema socioeducativo do Estado para que ele cumprisse a medida. Então, assim, isso é muito grave, né? A gente precisa muito pensar numa reestruturação completa do sistema socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro, em especial com relação aos programas de privação de liberdade, porque a gente não tem vaga. E aí a solução para isso é construir ou transformar, não é, prédios que já existem em abrigos, em unidades de acolhimento desses menores. Esse é o tipo da política que não dá voto, né? Porque não aparece. É difícil, realmente. E além desse problema da superlotação, Fernanda, há notícias, né, eu também já adiantei um pouco isso na abertura do episódio, né, de atos de violência dentro dessas unidades. O MP faz essa fiscalização, né? Quais são as medidas que podem ser adotadas pelo MP nesses casos, e como é que foi a sua experiência na força-tarefa que foi criada no âmbito da Procuradoria para enfrentar esse problema? Então, assim, eu assumi a coordenação do Centro de Apoio em 2021, do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude na área infracional. E logo que eu assumi a coordenação, em contato com a coordenadora anterior, que é muito minha amiga, Luciana Beniche, uma colega super valorosa, que eu acho que já até gravou um podcast com vocês aqui também, por conta da violência nas escolas, ela me passou essa informação. Ela falou: Fernanda, a gente tem recebido um número muito grande de notícias de violência, isso tem aumentado muito, a gente precisa ter um olhar cuidadoso para isso, porque as notícias de violência estão se tornando mais frequentes dentro das unidades. Em conversa com a Eliane Pereira, na época a Eliane era coordenadora de Direitos Humanos. Também já veio também aqui. Também já esteve aqui. Episódio número 1. Jura? Falando do sistema internacional. Maravilhosa, uma super valorosa, ela estava na coordenação na época, ela também veio até mim. Acho que na primeira semana que eu entrei na coordenação, falou: Fernanda, é um tema que precisa ter uma prioridade pelo Ministério Público. A gente tem recebido muito número de notícias de violência praticadas dentro da unidade. Essas notícias vêm de todos
todos os lados, né? A gente recebe notícias pela Defensoria Pública, quando eles fazem fiscalização, por todos os promotores de justiça que vão também fazer as fiscalizações. A gente, você me perguntou se o Ministério Público fiscaliza, a gente fiscaliza as unidades socioeducativas, todas as unidades são fiscalizadas pelos promotores de justiça. Pela resolução do CNMP, a gente tem que ir bimestralmente às unidades, né? Nessas fiscalizações, a gente costuma ouvir os adolescentes, ver toda a questão estrutural da unidade, né? E saber ali como é que está funcionando, a questão da equipe técnica, a gente vai sempre acompanhado pela nossa equipe técnica também. Então, a gente produz relatórios dessas fiscalizações. E nessas fiscalizações, muitas vezes, os adolescentes noticiam que sofreram violência, então isso estava virando uma coisa muito frequente. Então, já estava na minha ideia a criação de uma força-tarefa, a gente já tinha sugerido isso ao Procurador-Geral à época. Em 2021, em julho de 2021 que a força-tarefa foi criada, né? E eu acho que quando um Procurador-Geral ou o Ministério Público cria uma força-tarefa, significa que ele elegeu aquele tema como um tema prioritário para o Ministério Público. Então, assim, foi muito impactante a criação da Força-Tarefa e ela veio no momento que a gente recebeu a notícia de uma violação de direitos muito grave que estava acontecendo dentro da única unidade de internação feminina que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, que é a unidade Sense-PAC GC. A gente recebeu notícias de que meninas tinham sido, né, violentadas, tinham sofrido abusos sexuais por parte de agentes dentro da unidade socioeducativa. Então, o que a gente vê é que já existe uma prioridade na apuração desses crimes, porque se tratam de crimes praticados contra adolescentes, e essa prioridade ela é mais acentuada ainda porque são adolescentes que estão sob a custódia do Estado. Sim, uma dupla violação de um dever Exatamente, do Estado, né? Um dever de do proteger Estado. Aquelas meninas que estão custodiadas por conta de uma decisão judicial. Exatamente. Aí a gente criou a Força-Tarefa imediatamente. A Força-Tarefa, eu fiquei na coordenação da Força-Tarefa, mas a gente tinha promotores de justiça com atribuição, com especialistas em violência de gênero, investigação penal e também na infância. Então, assim, foi um grupo muito coeso. Eu dei muita sorte na formação do grupo da Força-Tarefa. O Ministério Público foi muito feliz na formação desse grupo. E a nossa atuação, ela buscava exatamente esse trabalho articulado. Por quê? Porque a violência, o combate à violência institucional, ele nunca vai ser resolvido só pelo trabalho desenvolvido pelas promotorias de infância. Porque, na verdade, o que acontece ali dentro são crimes. Então, a gente precisa dessa atuação articulada da infância com o crime, né? Com os promotores de investigação penal, com as promotorias criminais. Então, foi um trabalho muito bem sucedido. A Força-Tarefa ela atuou basicamente em 2 unidades socioeducativas, que era a unidade feminina, por conta desse episódio, e a unidade Escola João Luiz Alves, que naquele ano, naquele período, era recordista, vamos dizer assim, de notícias de violência. Então, a gente queria, né, o grupo queria que a Força-Tarefa ela tivesse um viés repressivo, sim, porque a gente precisava ajuizar as ações que eram necessárias, eram crimes que tinham acontecido, a gente conseguiu identificar claramente a prática de tortura, por exemplo, dentro de uma das unidades. Por agentes incumbidos das medidas socioeducativas, né? Exatamente, agentes que deveriam exercer o papel de sócio-educar, né? Então, a gente percebeu isso de uma forma muito clara, que existia isso dentro das unidades. Então, a Força-Tarefa ela conseguiu ajuizar 3 denúncias criminais, a gente ajuizou 3 representações administrativas. Para pedir o afastamento dessas pessoas. Conseguimos o afastamento de um grande número de agentes, né? Tanto o afastamento por conta das representações administrativas que fizemos no âmbito da infância, como também afastamento cautelar, né? Das funções públicas, né? Da função de servidor por decisão judicial na esfera criminal. E a gente também fez recomendações, tanto para a Polícia Civil, para a chefia da Polícia Civil, com relação a deficiências que a gente identificou ali nas investigações desse tipo de crime. Então, a gente tinha uma deficiência ali investigativa da polícia, a gente conseguiu elaborar uma recomendação para a Polícia Civil, que foi assinada pelos integrantes da Força-Tarefa e também pelos promotores de justiça da infância, da investigação penal, com atribuição na área. A gente fez uma recomendação também muito, muito impactante para a Direção-Geral do DEGASE, que serviu para a mudança de vários fluxos e tratativas que estavam sendo feitas dentro do DEGASE. Então, eles conseguiram, seguindo a nossa recomendação, fazer algumas alterações importantes. E no final da Força-Tarefa, a Força-Tarefa terminou os trabalhos dela em julho de 2022, a gente propôs algumas
fizemos algumas sugestões de mudanças de fluxo que estão sendo ainda analisadas pelo Procurador-Geral. Tem vários procedimentos em trâmite para atender ali o que foi sinalizado pela Força Tarefa, e também fizemos uma minuta de termo de cooperação técnica a ser assinado entre o Ministério Público e o DEGASE para prevenção e combate à violência institucional. Esse termo está em vias aí de ser assinado, é uma felicidade muito grande, porque eu acho que é um fechamento do trabalho da Força Tarefa que vai ser muito importante. A gente espera que ele seja assinado em breve, porque a gente não gostaria que a Força Tarefa ficasse só com aquela visão repressiva. A gente precisa trabalhar na prevenção, né? E trabalhar a prevenção é ouvir todos esses lados, né? Porque assim, é um ambiente extremamente hostil, um ambiente de privação de liberdade. Seja ele privação de liberdade de adolescentes, seja ele privação de liberdade de adultos, né? Também as pessoas que trabalham naqueles ambientes precisam ser cuidadas, né? A gente não precisa, não é só o olhar para o adolescente que sofre violência, mas também olhar para aqueles agentes, para aquelas pessoas que trabalham naquele cotidiano, que é um cotidiano duríssimo, hostil e que acaba sendo necessariamente violento. Então a gente precisa mudar essa ótica, esse paradigma, para que a gente consiga realmente ressocializar esses adolescentes. Pois é, que é difícil, né? A ressocialização, todos sabemos disso, mas curiosamente, embora se fale hoje muito em desencarcerar, né, os adultos, eu fiz aqui o meu dever de casa e vi que tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais especificamente, projetos de lei propondo alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dobram o prazo de internação dos adolescentes que cometem atos infracionais. E modificação também no Código Penal para que o ato infracional praticado pelo adolescente seja considerado para fins de residência. Quer dizer, ele se tornando adulto, se ele vier a cometer um crime, aquele ato, né, já gera o efeito de agravamento da pena, enfim. O que me chamou a atenção é que o autor desse projeto de lei afirmou que, aspas, as punições atuais são excessivamente brandas, gerando um enorme sentimento de injustiça e impunidade na sociedade. Além disso, né, há vários projetos tratando da redução da maioridade penal. Então, diante desse pacote, né, na sua opinião, isso contribuiria para reduzir a violência praticada por jovens? É uma pergunta difícil, doutora Heloísa, mas assim, eu acho que não. Bom, enfim, com a minha experiência aí de trabalho de um bom tempo aí na infância, eu acho que não. Eu acho que a gente só pode dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem penas, né, sanções brandas, se a gente conseguisse efetivamente aplicar o Estatuto na integralidade, na forma como ele foi pensado. Eu acho que ele tem medidas muito bem definidas e que, infelizmente, não conseguem ser aplicadas exatamente da forma como deveriam. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é a qualificação dessas medidas, né? A gente tem que trabalhar na qualificação dessas medidas, trabalhar para que essas unidades de internação realmente funcionem, para que elas tenham um papel importante na vida desses adolescentes, que elas consigam oferecer oportunidades, trabalhar na qualificação das medidas em meio aberto, porque elas são extremamente importantes. O adolescente, quando ele pratica um primeiro ato infracional, como regra, ele não recebe uma medida em meio fechado, ele recebe uma medida em meio aberto. Né? Ele é acompanhado ali pelo CREAS, a família dele passa a ser acompanhada pelo CREAS. Se essa medida for qualificada, a gente vai ter um impacto muito maior na não reiteração infracional. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que assim, redução de maioridade penal, aumento do tempo, né, de medidas socioeducativas, eu acho que são soluções... Como é que eu posso dizer? Soluções simples para um problema que é muito mais grave. Né? O problema é muito mais grave, é um problema estrutural. É um problema que perpassa educação, saúde, assistência social, cuidado, respeito às normas do ECA, respeito às normativas internacionais. Então, a gente veio falando, né, da questão, por exemplo, da falência do sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro no que tange às unidades de privação, né, da falta de vagas. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que o Ministério Público firmou um TAC, acabei que eu não falei sobre isso, firmou um TAC em 2021 para a construção de novas unidades, que vão ser unidades, a ideia é que sejam unidades menores, mais humanizadas, onde o trabalho possa ser mais qualificado, mais próximas dessas famílias. Então, que o adolescente ele não precise se deslocar para uma unidade tão distante, que afasta ele da comunidade onde ele vive, que dificulta esse acompanhamento familiar
que é tão importante na ressocialização desse adolescente. A gente não pode, uma vez que esse adolescente praticou um ato infracional e está cumprindo uma medida, segregar ele, afastar ele da família, porque é para essa família que ele vai voltar. Então a gente tem que fortalecer essa família, manter esse vínculo. Então eu acredito que as normativas elas são suficientes. Elas precisam ser devidamente cumpridas. A gente precisa, por exemplo, que as medidas que são aplicadas pelos juízes do Rio de Janeiro possam ser efetivamente cumpridas. Que exista uma vaga para que o adolescente cumpra. Porque a partir do momento que eu entendi que aquele adolescente precisa de uma internação, por exemplo, e a gente coloca ele numa lista de espera, a gente está deixando esse adolescente à própria sorte. E aí, isso sim faz com que exista um maior número de reiteração infracional, porque a gente não está conseguindo, talvez, dar a esse adolescente a última chance que ele tem ali de não entrar no sistema criminal, né, não se envolver na prática de crimes quando for maior de idade. Então, eu acho que, assim, não sei se a gente precisa dessas modificações. Eu acho que a gente precisa conseguir fazer com que a legislação que a gente hoje tem, que é uma legislação excelente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é moderníssimo, é muito bem elaborado, ele precisa ser efetivado. Então a gente precisa conseguir fazer cumprir. Sim, e esse compromisso que foi tomado pelo Ministério Público é o reconhecimento pelo Estado do Rio de Janeiro de que ele tem esse dever, né? Exato. E que deve ser cumprido aí da maneira como foi pactuado. A gente tem, doutora Heloísa, já uma notícia boa, que a gente já teve no cumprimento do TAC, a gente já teve mais uma unidade que foi inaugurada, o CAL tem feito o acompanhamento desse TAC junto ao Procurador-Geral e também junto às promotorias onde essas unidades vão ser construídas. Então a gente tem aí um cenário que a gente acredita que no futuro seja um cenário positivo, né? E a gente precisa que o Estado realmente cumpra o compromisso firmado para que a gente consiga ter uma socioeducação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa reestruturar esse sistema e dar esse olhar qualificado para as medidas, né? As unidades que hoje existem de internação, elas são unidades que foram construídas antes da lei do SINASE, que é a lei que veio trazer toda a parametrização, todas as diretrizes. Então a gente precisa adequar as unidades que a gente tem hoje às diretrizes do SINASE e construir novas unidades para que a gente consiga regionalizar o sistema, né, o programa de privação de liberdade no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma demanda urgente. Muito bem, está dado o recado. Parabéns pelo seu trabalho, agradeço a entrevista e vou terminar convidando os ouvintes a acompanharem o programa, avaliarem com 5 estrelas, né, no Spotify. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Amperge convida, com Heloísa Carpena.